Será que todas as pessoas merecem perdão? Até mesmo aquelas pessoas terríveis, ou então aquelas que nos promovem tantos males, que nos afrontam, até mesmo essas pessoas que nos massacram, nos perseguem, promovem mal objetivo na nossa vida? Será que até mesmo essas pessoas merecem receber o nosso perdão? Eu quero refletir com você sobre isso. Mas antes eu quero convidar você a participar do nosso ministério, a se inscrever no nosso canal, a compartilhar as mensagens, a fazer com que essa mensagem alcance os seus queridos, para que também possamos todos ser abençoados. Repito, portanto, a pergunta: será que todas as pessoas merecem perdão? Não. Na verdade, não somente essas pessoas terríveis que não merecem o perdão, assim como ninguém merece objetivamente o perdão, ou depende desse merecimento para ser perdoado. É uma decisão sua, é uma decisão pautada na mente e no coração daquele que conhece o Senhor, que conhece a sua palavra, que é instruído pela palavra do Senhor e que, com base nessa ação do Senhor, nessa instrução que vem do Senhor, decide perdoar. Mas sim, algumas pessoas praticam males que são intensamente ofensivos, males que geram muitas dificuldades do ponto de vista humano para que possamos perdoar. Mas eu quero olhar para a palavra de Deus, em especial para Davi, o servo do Senhor, porque vejo na história de sua vida momentos em que Davi perdoou pessoas que fizeram grandes males a ele. Tudo bem, às vezes nos relacionamentos diversos, pessoas nos trazem confrontos e situações que são situações de prejuízo ou situações que são ofensivos para nós, situações com um certo potencial de decepção na nossa vida. Mas eu estou falando de situações extremas que algumas pessoas empreenderam contra Davi, contra a sua vida, contra a sua integridade, contra o seu viver, contra a sua casa, contra o seu reino. Situações terríveis, situações de morte. E Davi, ele decide perdoar tais pessoas. Então eu quero levá-lo a pensar a partir da palavra de Deus, mas em especial nesse momento, a partir da experiência de Davi, e perceber que pessoas que fizeram um mal tão grande, e ele olha para o Senhor, para a lei do Senhor, para a ação do Senhor, e ele perdoa essas pessoas. E com base nisso, então, aprender na nossa própria vida a necessidade disso, ou sermos encorajados a perdoar também. Quero considerar 5 situações vivenciadas por Davi, em que ele exerceu o perdão. A palavra de Deus nos narra lá em 2 Samuel, no capítulo 3, verso 27, também no capítulo 20, versículo 10, situações em que envolve este perdão exercido por Davi. Davi, ele decide perdoar a traição feita por um homem chamado Joabe. Joabe foi um general leal a Davi, mas ele cometeu também atos que foi questionáveis. Ele matou Abner e Amassá, 2 pessoas que poderiam ser uma ameaça ao reino de Davi, e ele então matou em circunstâncias cruéis, e isso aborreceu muito a Davi. Não obstante essa ofensa direta a Davi, Davi resolveu perdoar. A palavra de Deus narra essa história em 2 Samuel, capítulo 3, verso 27. No verso 27 diz assim a palavra do Senhor: tornando, pois, Abner e Hebron, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen. E ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Sabendo-o, pois, Davi disse: inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessita de pão. Joabe, pois, se o seu irmão Abisai mataram Abner por ter morto seu irmão Azael na peleja
em Gibeon, disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco e ide planteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo. Sepultaram Abner e Hebron. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. E o rei, planteando a Abner, disse: teria de morrer Abner como se fora um perverso? A tua mão não está atada, nem os teus pés carregado de grilhões? Caíste como o que caem diante dos filhos da maldade? Todo o povo chorou muito mais por ele. Percebe-se aqui, amados, que Davi, ele está grandemente entristecido, sabe? E enraivecido com toda aquela situação, que aos seus olhos foi uma situação injusta, uma situação que jamais deveria ter ocorrido. E ele está profundamente irado com essas coisas, está se sentindo agredido. Era alguém que amava, era alguém que ele depositava afeto, amor. Então ele quer expressar sua dor, mas ele quer reparação disso. Percebemos isso nos relatos. Todavia, 2 Samuel, no capítulo 20, versículo 10, a palavra de Deus nos diz... vou cancelar isso aqui. Primeira pessoa que eu quero compartilhar aqui, que percebo Davi ter perdoado, e eu quero usar esse momento, ou essa experiência aqui, como algo que podemos trazer para a nossa vida. Davi perdoou Semei. Semei era uma pessoa que amaldiçoou e atirou pedras em Davi durante um momento de grande humilhação. Quando Davi se aproximava, Davi passava, ele estava vivendo uma fase muito difícil, complicado, sofrendo muito pelas situações que foi imposto a ele. E quando ele passava, Semei o amaldiçoava. Nessa ocasião, Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, que havia usurpado o seu trono. E quando ele via Davi, então ele agia desta maneira, ele trazia grande humilhação para a vida de Davi. Situação extremamente complicada. 2 Samuel, no capítulo 16, 2 Samuel, no capítulo 16, no verso 5 e diante, nós podemos perceber isso. Diz assim a palavra do Senhor: também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens. Quando aqui não deu certo com as referências. Muitas das nossas escolhas que tomamos em nossa vida são escolhas que infelizmente trazem a nós, algumas delas, é claro, dificuldades, pois não foram escolhas felizes, não foram escolhas assertivas, não foram escolhas que fizemos com sobriedade, com sabedoria. E neste vídeo, ou nesta mensagem, eu quero refletir sobre a necessidade de fazer escolhas fundamentadas em princípios da palavra ou no direcionamento da palavra de Deus. Antes eu quero convidar você a participar do nosso ministério, a se inscrever em nosso canal, a fazer com que essa mensagem chegue a um número muito grande de seus amigos. Faça isso para que Deus possa abençoar a muitos. Pois bem, muitas das escolhas que nós fazemos são escolhas que não refletem a sabedoria que vem de Deus. Portanto, se nós queremos fazer escolhas, e nós fazemos sempre escolhas, todos os dias você faz escolhas, todos os dias nós escolhemos, todos os dias nós tomamos decisões na nossa vida. Portanto, nós precisamos aprender a fazer escolhas. Nós precisamos aprender a tomar escolhas que são assertivas para a nossa vida, para o dia a dia da nossa jornada. E a pergunta então que se impõe é: como podemos nós aprender a fazer escolhas? Quero considerar alguns pontos. Primeiro, para que as nossas escolhas sejam escolhas assertivas, abençoadoras para a nossa vida, nós precisamos tomar escolhas ou fazer escolhas fundamentadas na palavra do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 nos exorta
a confiar no Senhor. E a palavra do Senhor diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós fazemos as escolhas embasadas no Senhor e não no nosso próprio entendimento, certamente nós estamos caminhando numa proposta cujas nossas escolhas serão escolhas felizes, serão escolhas abençoadas. Quando nós reconhecemos a palavra de Deus como o fundamento, ou a vontade de Deus em todos os nossos caminhos, é o que diz Provérbios. Provérbios no capítulo 3, já lemos o 5, mas eu quero também ler o 6. Provérbios 3, capítulo 5, diz isso: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E o 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A instrução da sabedoria vinda do Senhor aqui é reconhecer Deus em todos os caminhos. Será que os caminhos que nós estamos trilhando, nós estamos olhando e reconhecendo que Deus está nele? Portanto, uma das orientações que a palavra de Deus nos traz aqui é: Deus está nesse caminho, eu preciso fazer escolhas. Deus está nessa escolha, Deus está nesse caminho. Portanto, quando nós buscamos a orientação da palavra de Deus para as nossas escolhas, quando nós fundamentamos o discernimento da palavra de Deus como elemento essencial para as nossas escolhas, nós estamos trilhando pelo caminho das boas escolhas, reconhecendo a soberania do Senhor, dependendo dele sempre. Quando nós, nas nossas escolhas, buscamos em primeiro lugar não os nossos lucros ou algo que ansiamos que isso vá trazer a nós, mas quando nós colocamos em primeiro lugar a glória de Deus, quando nós buscamos em primeiro lugar a glória de Deus, essa minha escolha, ela traz a glória de Deus. Essa minha escolha, ela reflete a glória de Deus? Ela promove a glória do Senhor ou a minha própria? Ou os meus próprios interesses? Quando nós discernimos com a mente cristã, quando nós discernimos com a palavra de Deus aquilo que é bem e aquilo que é mal, nós estamos no caminho que trazem boas. Quero trazer um pensamento ou aplicações a partir também da experiência emocional, da experiência psicológica, que nós precisamos também ancorar. Precisamos identificar as nossas motivações, as nossas emoções. Muitas das escolhas que nós tomamos, nós já as tomamos a partir ou sentindo determinadas reações em nós, ou emoções em nós, que sabidamente não são emoções que gozem da aprovação de Deus, porque de antemão nós identificamos que esse ponto de partida emocional não era bom. É uma decisão tomada com cólera, é uma decisão tomada enraivecido, é uma decisão tomada por um sentimento egoísta, é uma decisão tomada por ações que sabidamente não são ações que deveriam estar presentes nos nossos corações, ou no nosso interior, ou na sede das nossas emoções ali. Então preciso identificar as minhas motivações emocionais, para que eu possa tomar escolhas, fazer escolhas corretas. Eu preciso alinhar as escolhas com o propósito de vida que eu tenho. Se o meu propósito de vida é servir a Deus, se o meu propósito de vida é refletir a vontade do Senhor, se o meu propósito de vida é andar em sua presença, refletir seus valores, então sabidamente essa escolha precisa estar alinhada ao propósito de minha vida. Muitos dos problemas que nós vivenciamos são quando nós tomamos escolhas totalmente desalinhadas com o propósito de vida que temos em Deus. Claro, portanto, que essa escolha será uma escolha infeliz. Outra escolha infeliz que nós tomamos é quando nós escolhemos ou quando nós tomamos as escolhas, tomamos as decisões sem nenhum aconselhamento, sem nenhum compartilhamento com pessoas experientes sobre determinados temas e assuntos. Preciso considerar o aconselhamento, o autoconhecimento, e uma vez ouvindo a si mesmo, ouvindo a pessoas experientes, aí sim tomar decisões que são mais assertivas para a nossa vida. Portanto, amados, nós possamos ponderar sobre as implicações de nossas escolhas,
antes de decidir. Esteja disposto a assumir responsabilidades por suas decisões. Às vezes nós tomamos decisões de maneira tão assodada, tão precipitada, e depois as responsabilidades fogem de nossos controles. Portanto, se nós tomarmos tais decisões, é preciso responsabilizá-las por elas. Possamos buscar agir de forma prudente, considerando as consequências ou as possíveis consequências. Um versículo que eu gosto muito é o versículo de Provérbios 22, versículo 3, que diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Olha só a diferença entre o prudente e o simples. O simples aqui é o tolo, é o nécio, é o insensato. As ações aqui são tão distintas umas das outras. O prudente vê o mal e se esconde, ele não se expõe, ele não vai lá, ele se ausenta, ele se distancia do mal. Mas o simples, é tudo bem, ele se aproxima, ele acha que se garante, mas a palavra finda dizendo: mas o simples, ou o tolo, passa adiante, ou seja, aproxima e sofrem a pena. Então nós precisamos ser mais detalhista nas tomadas de decisões. Nós precisamos agir com mais prudência. Nós precisamos considerar as possíveis consequências. O sábio, pelo contrário, O sábio procura conselho. O sábio procura pessoas sábias, pessoas maduras na fé, com quem ele possa compartilhar, com quem ele possa discutir, aprofundar. Portanto, busquemos a segurança e a sabedoria. A palavra de Deus fala em Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, que o sábio ele busca sabedoria na multidão de conselheiros. É assim que está registrado na palavra de Deus. Provérbios capítulo 11, verso 14. Diz assim a palavra: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Esteja aberto a ouvir perspectivas diferentes antes de tomar decisões importantes. Amados, queridos, fazer escolhas que mudam a vida requer alicerces sábios, requer alicerces sólidos. Confie no Senhor, busque discernimento na palavra de Deus, considere os aspectos que claramente o Senhor mostra em sua vida, tem mostrado em sua vida emocional, tem mostrado em sua vida de reflexão da palavra, tem mostrado na sua vida devocional. Avalie as responsabilidades, busque conselhos sábios. Que a graça de Deus o capacite a tomar decisões transformadoras, decisões que glorifiquem o nome do Senhor, que conduza você a uma vida alinhada com os propósitos de Deus tem para a sua vida. Lembre-se sempre de que Ele é fiel para guiar você em suas escolhas. Quando você busca de todo o coração, quando você realmente demonstra depender dEle, que a sabedoria divina o acompanhe em cada passo do seu caminho, para que as suas escolhas sejam escolhas assertivas e abençoadas. Deus abençoe a sua vida e até uma breve oportunidade.